Palavra de Paulo Freire é palavra respeitada, há 100 anos desenhada em rica pedagogia. Palavra que se recria em vida multiplicada. É palavra soletrada pela nossa agronomia. Não a palavra que espera, mas a palavra que se lança, carregada de esperança pela agroecologia. Palavra transformadora, que do broto dá o fruto, e o fruto é o produto, nosso pão de cada dia. Olá, bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta manhã de trabalhos do nosso Congresso EPEP. Meu nome é Thales e estarei acompanhando vocês que nos acompanham aí através da internet, nos recebem no conforto da casa de vocês. Nesse momento, nós vamos dar início à nossa atividade de mesa redonda 3.5, intitulada O Cenário Recente do Ensino Médio em Estados do Nordeste, no contexto da pandemia. Os casos de Pernambuco, Bahia e Ceará. Nessa nossa mesa, teremos o professor, então, que será o nosso mediador, o professor Henrique Guimarães. Professor, bom dia, seja bem-vindo. O professor depois vai chamar as nossas palestrantes, as nossas convidadas. E neste momento, então, tendo a alegria de todos vocês, passo desde já a palavra para o nosso coordenador de mesa para iniciar a atividade. Professor, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a participação de vocês, nesse 8º EPEP, um evento que a gente tem dentro da Fundação um cuidado, um carinho muito grande, ainda mais nesse momento tão complexo, tão diferenciado que estamos vivendo no campo da educação, da pesquisa, da própria gestão, em relação a esse contexto todo de condução da pandemia, e enaltecer a importância de trazermos discussões, pesquisas que foram produzidas, mesmo nesse momento tão complicado, tão difícil, para todos nós, não só do campo da educação, mas para toda a sociedade, e discutir aqui, de forma mais ampla, o contexto, das atividades educacionais, das práticas educativas, das atividades docentes, dentro desse ambiente de pandemia, de diversas tensões, diversas situações de conflito entre gestões, poderes públicos, entre outras coisas. Antecipadamente, também quero agradecer às professoras Daniele Gonçalves, Núbia Moreira, Nilma Crozoé e Ana Branches, que vão aqui trazer suas pesquisas e chamar, vamos apresentar detalhadamente cada um a partir do momento da apresentação dos trabalhos e chamar a todos e a todas para acompanhar, os debates, a apresentação das pesquisas e seus resultados. Então, a primeira pesquisa a ser pelo trabalho, a primeira fala vai ser da professora Daniele Nili, da Universidade Federal do Ceará, onde ela possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado, todos eles feitos na Universidade do Ceará, Federal do Ceará. É atualmente coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Política, Educação e Cidade, LEPEC, da Universidade Federal do Ceará, professora associada desta mesma universidade, membro da Comissão de Pesquisa e Ensino de Sociologia da Sociedade Brasileira de Sociologia, professora da pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal do Ceará, coordenadora nacional do Mestrado Profissional de Sociologia, professócio em rede nacional, participou da equipe da UFC, que elaborou o Plano Integrado de Regularização Fundiária, PIF,
das Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, do Bom Jardim, Pice e Poço da Draga, na cidade de Fortaleza, em uma ação da UFC coordenada pelo LEPEC e desenvolvida em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, entre 2019 e 2020. Em 2020 e 2021, participa da equipe de pesquisadores do projeto Virando o Jogo, Juventude e Superação, intervindo e monitorando para construir competências familiares e habilidades socioemocionais, desenvolvidas pela UFC e a Universidade de Fortaleza, Unifor, para pesquisar, avaliar e intervir no programa Virando o Jogo da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, anistia, sociologia, juventude, ditadura militar e campanhas eleitorais. Portanto, professora Daniele, fique à vontade, né? Tem aí o tempo de 20 minutos para apresentar suas falas. Bom dia. Eu queria primeiro agradecer o convite da professora Ana Branches para participar desse momento, parabenizar a Fundage, essa fundação que tanta relevância tem para a pesquisa no Brasil, e parabenizar pelo tema, né? O tema do EPEP está muito bonito, né? Educação e esperançar em tempos de crises, e nós estamos vivendo realmente várias crises, né? Mas, de fato, esperançar é fundamental. Então, eu gostaria de dizer também que estou muito feliz aqui, estar numa mesa com várias professoras, e tenho certeza que vai ser um momento muito interessante para a gente conhecer as experiências que vem acontecendo, né, durante a pandemia. A educação, como todos os setores da vida social, assim, ela teve uma grande necessidade de adaptação em função da pandemia, né? E nesse sentido eu queria já começar a minha fala parabenizando os professores. Diferentemente de outros profissionais, os professores estão sendo muito pouco aplaudidos. E quando a gente vai ver tudo que foi feito, né, do ano passado para cá, que vem sendo feito, a gente percebe que os professores realmente surpreenderam mais uma vez, né? E apesar dos dados, depois a gente pode ver, né, que alguns dos dados acabam tendo sido bastante afetados, se não fosse o papel dos professores, eles seriam ainda mais, né? Então, os professores são um elemento central, né, da educação e, portanto, tem tudo a ver com o tema dessa mesa, né? Então, eu queria começar parabenizando os professores por tudo que eles vêm fazendo realmente. Principalmente os professores da educação básica, certo? Todos os professores vêm se adaptando, mas o que os professores da educação básica vêm construindo aí no Brasil está sendo muito incrível, realmente, a despeito de todo o cenário muito desfavorável de não ter havido uma política nacional de orientação, e, né, de todas a escassez que se tem, de toda a desigualdade que acaba afetando, né, esse momento de forma assim, muito gritante. Então, eu vou, para facilitar aqui a exposição, eu vou apresentar os resultados de uma pesquisa que a gente realizou ano passado, entre os meses de abril e junho de 2021, portanto, ainda no início, né, nos primeiros meses da pandemia, eu e o professor Irapam Peixoto, também da Universidade Federal do Ceará, a gente realizou uma pesquisa, e foi uma pesquisa que a gente fez com o formulário Google, né, via o formulário Google, para todos os professores, né, destinados a todos os professores da educação infantil ao ensino superior. A gente teve quase 6.000 respostas, certo? Durante esses 2 meses que ficaram, né, que a pesquisa ficou no ar, e eu vou falar hoje sobre os dados referentes aos professores da educação básica, certo? Então, vamos lá aqui apresentar essa pesquisa.
queria só confirmar se já está dando para ver. Acho que sim, né? Pronto. Então, vamos lá. Bom, a pesquisa, a vida dos professores na pandemia, ela surgiu justamente porque nós quisemos saber como é que os professores estavam vivenciando, né, aqueles meses iniciais, e principalmente como é que os professores estavam conseguindo fazer as adaptações que a própria pandemia impôs, né? Logo no início de 2020 surgiram, né, os primeiros casos aqui no Brasil e, né, principalmente a partir do final de fevereiro e início de março, os estados começaram já a se mobilizar, né, com seus decretos. Aqui no Ceará, o decreto aconteceu, o primeiro decreto, né, de restrição de isolamento social e suspensão das atividades presenciais foi feito no dia 16 de março, poucos dias depois de Dani, descobrir os coloca em primeiros tela casos cheia. de Covid aqui no Ceará. Durante esses meses, de abril a junho, a gente coletou, né, quase 6 mil respostas e do ensino fundamental e médio foram 3.733 respostas, que se dividiu da seguinte forma: 15,5% dos respondentes atuavam exclusivamente no ensino fundamental 1, 13% no ensino fundamental 2, 24% no ensino médio, 46,5%, né, quase metade, atuavam de forma não exclusiva entre essas etapas. Dani, tem como colocar em tela cheia? Não tá no modo de tela cheia, só isso. Agora, deixa eu ver como é que é. Pronto, eu acho que agora tá? Na tacinha. Tá sim. Tá, Pronto. ótimo. Ok. Então, foi feito um redimensionamento dessa amostra com base no censo, né, para a gente fazer um redimensionamento, e a amostra acabou ficando de 2.402 professores, e é com base nessa amostra que eu vou apresentar aqui alguns dados para vocês. Quando a gente fez um levantamento a respeito de como é que os estados estavam, no Brasil inteiro, como é que os estados estavam, que atividades eles fizeram, a gente viu que havia bastante diversidade de atividades. Esses dados aqui foram coletados no site do Concede, agora em julho de 2021, e a gente viu que foram várias atividades, né? Quando as aulas pararam, logo após, em alguns estados, essa suspensão, né, das aulas aconteceu durante 2 semanas, por exemplo. Nessas 2 semanas, foram já começando a ser pensadas diversas atividades que deveriam ser desenvolvidas pelos professores para que os alunos não ficassem sem atividades. E aí, ao longo do ano, foram sendo incorporados vários tipos de atividades, de acordo com o que as escolas, com as reuniões que havia entre os grupos gestores, né, da própria realidade local. E aí não se tem, portanto, uma estratégia única e nem uma estratégia seguida por todos os estados. Houve estado que fez material impresso, que foi distribuído algumas vezes pelos próprios professores, né? Havia em alguns lugares uma entrega mesmo desse material na casa dos alunos que não podiam ter acesso à internet, porque a pandemia revelou, né, isso já de cara, que essas atividades, né, em todas as áreas que foram desenvolvidas, principalmente a partir das plataformas, começou-se a se perceber, né, como era desigual esse acesso à internet. E no Brasil isso ficou muito evidente, né, com uma pobreza tão gritante, com uma desigualdade tão gritante, se percebeu logo que alguns alunos não tinham acesso à internet, algumas cidades não tinham acesso à internet, né? Portanto, os alunos não poderiam participar de atividades realmente síncronas. Então,
optou-se por entregar material impresso, né? Então, aqui, né, são alguns estados que fizeram essa entrega de material impresso. Vale ressaltar que esse dado eu obtive a partir do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que está lá no site. Alguns estados decidiram utilizar as aulas pela TV, né, que já é bem conhecida da educação brasileira. Em alguns outros estados decidiram, né, imediatamente fazer acordos com o Google, né, com a empresa Google, e usarem o Classroom. Alguns outros utilizaram sistemas próprios que os estados elaboraram, né? Outros decidiram utilizar atividades por YouTube, WhatsApp, Facebook, IPTV, outros por rádio também um conhecido, né, da educação brasileira, e algumas atividades via Zoom, via Google Meet, e outros com plantão realizados na escola. Isso aqui só são alguns dos exemplos de atividades que foram desenvolvidas pelos professores Brasil afora. Na nossa pesquisa, a gente perguntava o que é que os professores, naquele momento, né, entre abril e junho, estavam desenvolvendo. Preparação de exercícios para enviar aos alunos, né, 2/3 responderam, planejamento de aulas, orientações de alunos em alguma plataforma virtual, envio de texto aos alunos, reuniões com gestores, com outros professores, leitura de trabalho dos alunos, gravação de aulas para a internet, realização de chats e fóruns virtuais, pesquisas, escrita de texto para artigos, projetos, grupos de estudos, reuniões sindicais, participação em bancas e uma pequena parte, né, disse que estava conseguindo fazer pouca ou nenhuma atividade naquele momento. Lembrando que essa amostra aqui foi uma amostra do ensino da educação básica, né? Que tanto de público quanto privado, principalmente professores da rede pública, certo? Foram os que principalmente responderam a nossa pesquisa. A gente perguntou porque queria entender, já que houve uma mudança tão radical e tão rápida, né, assim, das atividades que foram, que vinham sendo realizadas durante aquele período, por conta da impossibilidade da presença, né, na sala de aula, a gente perguntou quais eram as atividades que os professores realizavam antes da pandemia, né? 71 responderam que faziam slides, né, em PowerPoint, no Prezi, 32% inseriam textos na plataforma utilizada por sua instituição, ou seja, 67% não faziam isso, né, antes da pandemia, 13,5% escreviam em blogs, né, 86%, portanto, não faziam isso antes da pandemia. Fazer reuniões em plataformas virtuais, só 12% faziam isso antes da pandemia, portanto, 87,8% não faziam. Organizar chats, fóruns, só 9%, 9,2% faziam antes da pandemia, 90% não faziam, né? E fazer vídeos para plataformas virtuais, que eram 77,8% só que faziam antes da pandemia. 92% dos professores respondentes do nosso questionário não faziam isso antes da pandemia. 21% dos professores não faziam nenhuma dessas opções. Isso dá uma amostra de que como os professores tiveram que se adaptar a uma realidade que eles muitas vezes não estavam realmente acostumados e não conheciam. Durante a pesquisa, a gente perguntou qual era o grau de conhecimento que os professores tinham a respeito da tecnologia. E segundo eles consideravam um grau muito mediano, realmente, né? Mais para baixo mesmo do que de um total conhecimento. E aí, a gente perguntou sobre a habilidade que os professores tinham para fazer, né, essas atividades anteriormente, né? Então, 74% tinham essa habilidade, inserir texto na plataforma 69%, fazer reuniões 51%, escrever em blogs 36%, fazer vídeos 51%, organizar chats 31%. Apesar de ter, né, de considerar que tinha essa habilidade, não era uma realidade realmente para muita gente, né? Então, durante pouco tempo, essa realidade se modificou por completo. Esses dados são parte das perguntas que a gente fez para os professores, e foi muito interessante perceber que os professores quiseram responder esse questionário, né? A gente mandou pelas redes sociais,
né? Entramos nos grupos de professores de todos os estados do Brasil, a gente obteve respostas de quase todos os estados, só não de Roraima, claro que de forma desigual, né? Alguns estados respondendo mais, tivemos mais respostas de alguns estados do que de outros, principalmente os do norte foram os que a gente teve menos respostas, mas a gente percebeu que os professores estavam necessitando de responder esse questionário. Inclusive, uma parte assim, interessante da amostra respondeu durante a madrugada, né? O que mostra que os professores estavam acordados ali, né, durante aquele período. Já naquele momento, né, nos primeiros meses, os professores já colocavam que estavam muito cansados, né? Então, os sentimentos, a gente perguntava a respeito dos sentimentos, das emoções que eles estavam vivenciando naquele momento, e, em geral, as emoções eram as negativas, né? Medo, ansiedade, cansaço, esgotamento, e principalmente quando foi respondido por mulheres, né? A coisa do home office, né? De trabalhar em casa junto com os filhos que estavam, né? Todo mundo em isolamento, amplificou, né, o cansaço das mulheres, porque foram elas, sobretudo, que ficaram as principais responsáveis por organizar a vida doméstica, né, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, dos avós e, às vezes, do sogro, da sogra, certo? Então, a pandemia amplificou realmente essa questão da desigualdade de gênero no que diz respeito às tarefas domésticas. No que diz respeito ao Ceará, como eu disse, em 16 de março, houve o decreto pela suspensão das aulas presenciais. No primeiro momento, imaginava-se que isso aconteceria só durante 15 dias, mas depois disso, foram sendo sucessivos decretos, né? Logo após, né, o fim desse primeiro decreto de 16 de março, já foi prorrogado em 30 de março, mais 30 dias, e essa prorrogação foi se dando ao longo, né, do ano letivo, a ponto de realmente as escolas públicas voltarem realmente presencialmente só agora, né, no segundo semestre de 2021. Com isso, 362.470 alunos do ensino médio no Ceará ficaram naquele momento, né, no primeiro decreto, sem atividades. E isso impactou, portanto, 953 escolas de ensino médio, entre públicas e particulares, né, segundo o censo. Durante esses 15 dias foi elaborado um documento de orientação pela SEDUC com as diretrizes para o ensino no período de suspensão. No primeiro momento, a orientação foi muito de que trabalhasse alguma atividade a partir dos temas que já estavam sendo discutidos em sala de aula até aquele momento. Como se esperava que seria 15 dias, essas foram as primeiras atividades. Quando houve a prorrogação por mais 30 dias, aí começou-se a pensar logo no que deveria ser feito, e aí uma das primeiras providências foi fazer um acordo com a Google para migrar o sistema, né, para o Classroom e as aulas acontecerem via Meet, né? Então, imediatamente, os núcleos gestores das escolas tiveram que se organizar e fazer uma série de reuniões para preparar também os professores para essa nova etapa. Como vocês viram na pesquisa geral, os professores, grande parte dos professores não conhecia, não tinha contato com essas plataformas, né, com essas tecnologias, e logo eles tiveram que ir aprendendo. E a grande palavra que os professores usam é de que tiveram que aprender, tiveram que se superar. Então, essa ideia da superação é muito forte entre os professores. Aqui eu trouxe algumas atividades, eu sei que a imagem não está muito boa, mas só para que vocês tenham ideia de algumas atividades que aconteceram. Tinha-se uma preocupação desde o início de fazer com que os alunos não ficassem desestimulados, já que, afinal de contas, todo mundo estava sempre muito acostumado ao que se tinha, né, que eram aulas presenciais. Detalhe, né, até então, o próprio uso do celular em sala de aula era proibido, né? E, de uma hora para outra, o celular passou a ser,
né, o meio pelo qual os alunos se comunicavam com os outros alunos, que se comunicavam com os professores, onde as aulas se davam, né, até porque muitos alunos utilizaram realmente os smartphones para assistir às aulas, né? Então, foi uma mudança também muito radical de uma hora para outra, né? Então, várias atividades foram feitas. Os professores começaram a utilizar a linguagem que os jovens e as plataformas e as redes sociais que os jovens utilizam, né? Então, foram feitas ações no TikTok, no Instagram, no YouTube, via WhatsApp, né? No Classroom, no Meet, né? Foram feitas videoaulas, mas também muita utilização de memes, certo? De palavras motivacionais, né? Então, uma linguagem também mais jovem para chegar mais perto dos jovens e fazer com que eles não desistissem, né? Então, foram feitas laboratórios de redação, experimentos científicos, saraus literários, arte em casa, rodas de conversa com foco na questão emocional, né, pensando sobre o momento em que todos estavam vivendo, copas de tabuada, quiz, né? Então, assim, foram feitas atividades de todos os tipos. A ideia era cercar os alunos de todas as formas possíveis. Então, o uso do telefone, né, para ver os alunos que estavam sendo faltosos, via WhatsApp, reuniões com os pais, conversa com alunos para chamar os outros alunos, os colegas, né? Então, assim, idas, né, visitas domiciliares, busca ativa, então todas as formas foram tentadas pelos professores, pelos gestores, para que os alunos pudessem realmente estar na sala de aula naqueles momentos. Aqui são alguns exemplos, né? O uso do YouTube muito fortemente, o uso de redes, né? Inclusive criação de programas nas escolas para estar mais próximo dos alunos. Então, ao mesmo tempo, também a utilização de imitação de uma lousa, né, exercícios no quadro, professores mostrando, né, no caderno como é que se resolvia, né, algumas questões, alguns problemas, certo? Então, foram feitas, de fato, muitas estratégias, né? Aqui é um exemplo de uma reunião de pais, tem mais de 200 pessoas aqui nessa reunião. Então, assim, uma tentativa muito forte de fazer com que os pais estimulassem também os filhos, e um momento também para explicar como é que se daria, portanto, essa nova roupagem naquele momento, né? Algumas escolas, por exemplo, emprestaram tablets para os alunos, foram distribuídos chips durante o ano de 2020 e 2021, tudo na tentativa de fazer com que os alunos permanecessem na escola. Cestas básicas foram entregues, inclusive professores ajudando nessa entrega, né, das cestas básicas na escola, Vale Gás, enfim, uma série de tentativas foram realizadas, né? Então, havia muito medo como é que se dariam as avaliações, né? Então, foram feitas, em alguns casos, avaliações pelo Classroom, e uma busca de alunos que não puderam preencher, justamente porque não tinham acesso à internet. Então, foram sendo buscadas várias estratégias para que os alunos pudessem participar. E aí, durante esse momento, por exemplo, o Ceará, que já vinha com uma política de ampliação de escolas em tempo integral, aumentou para 50% o número de escolas em tempo integral. Hoje, a gente tem no Ceará 200 escolas de ensino médio em tempo integral e 123 escolas profissionais, certo? Em setembro de 2021, se estabeleceu a liberação de 100% dos alunos em sala de aula, e um movimento que estava acontecendo nos anos anteriores se concretizou durante a pandemia, né? Houve um maior crescimento de conclusão de jovens do ensino médio desde 2012, quando começou-se a ser medida essa taxa, né?
Hoje, essa taxa está em 72,37. Nesse momento, está sendo realizada uma avaliação de impacto da pandemia sobre as aprendizagens. Isso é parte de um programa... 3 minutos, certo, Daniela. estou terminando já. De um programa Cientista-Chefe, que é um programa da Fundação de Pesquisa do Ceará, que é a FUNCAP, certo? Esse programa Cientista-Chefe são professores, referências, professores da educação superior, que atuam como, de uma certa forma, fazendo pesquisa e assessoria às secretarias, e esse programa Cientista-Chefe tem o Cientista-Chefe da Educação. E, nesse momento, está sendo realizada essa avaliação de impacto da pandemia, e os resultados parciais já está sendo feito com o ensino fundamental, né, no 9º ano, e no 3º ano do ensino médio. E os dados parciais já apontam que houve, sim, um impacto negativo da pandemia sobre as aprendizagens, né? Muito do que vinha sendo construído ao longo dos anos foi muito impactado negativamente, e acho que um dos exemplos mais bem acabados desse momento é a taxa de alunos que se inscreveram no Enem em 2021. No Ceará teve uma queda de 35% em relação a 2020. Né? Em 2020, foram inscritos 325.706 candidatos, e esse ano apenas 208.841. E isso porque os professores eles fizeram, né, vários tipos de ações para estimular os alunos a se inscreverem no Enem. Mas a pandemia afetou tremendamente, né, a vida econômica e as expectativas também dos jovens em relação ao futuro, né? Então, a questão do Enem foi extremamente prejudicada, acho que em muitos estados, a ponto de, inclusive, o professor Renato Janine escrever, né, um texto conclamando os jovens a não desistirem do Enem. Esses impactos da pandemia na aprendizagem, na sociabilidade dos jovens, ele ainda precisa realmente ser muito medido. É fato que os alunos estavam realmente também muito saudosos da escola. Quando a gente está vendo agora a retomada das aulas, você vê que os alunos estão muito felizes de encontrar, né, os professores, presencialmente, os professores, os colegas, e os professores também, apesar de todo o receio que se tem, e um receio que é com razão, obviamente, começam a demonstrar, né, o quão saudosos, né, estavam realmente dos alunos, né? Quer dizer, eles demonstraram durante o ano de 2020 inteiro, mas agora que está voltando, né, isso fica bastante evidente também nas falas dos professores. Bom, isso aqui é um pequeno recorte, né, de uma discussão mais geral, mas é o que dá também para se fazer durante 20 minutos. Muito obrigada, eu fico à disposição para o debate. E só para dizer para vocês que aqui no Ceará vem sendo produzidos livros sobre a experiência da educação na pandemia, né? A SEDUC lançou 3 livros esse mês de outubro, Educação no Ceará em tempos de pandemia, estratégias de gestão, docência, novas formas de ensinar e aprender, e um livro sobre as experiências municipais, certo? Então, tem muito material, uma coisa que esse momento também revelou, né? Por conta, inclusive, de todos os usos, né? De fotos, de vídeos, né? Então, a pandemia vem sendo muito documentada, né? Desse ponto de vista, vai ser muito interessante para a gente, né? E para o futuro, né? Esse registro dessas experiências e para futuras pesquisas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Daniele. Principalmente, parabéns pela pesquisa, né? E ela conversa bastante com a pesquisa que nós realizamos, e Ana vai apresentar agora em seguida, de educação em Pernambuco no contexto da Covid-19. A professora Ana Abrantes vai fazer a apresentação e eu vou falar brevemente, né? Professora Ana de Fátima Pereira de Souza Branches, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco,
assim como eu, tem doutorado e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, é pedagoga pela UFPE. Desde 2008 é analista em Ciência e Tecnologia, pedagoga da Fundação Joaquim Nabuco, foi coordenadora da Coordenação Geral de Estudos Educacionais da Diretoria de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, MEC, nos períodos de 2012 até 2015, docente permanente do mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional, Fundage, e docente colaboradora do mestrado em Educação, Culturas e Identidades. Coordenadora do mestrado em Educação, Culturas e Identidades em Associação UFRPE Fundage, nos anos 2017, integrante do grupo Pesquisa Laboratório de Estudos sobre Educação no Nordeste, integrante da Rede de Pesquisas em Políticas Públicas de Educação, a REP, pesquisadora integrante da Rede de Estudos e Pesquisa sobre Planejamento e Gestão Educacional, REPLAG, vice-diretora da Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação, Seção AMPAI Pernambuco, no biênio 2019-2021 e no biênio 21-23. Coordenadora do PIBIC Ensino Médio, CNPq Fundage, desde 2019. Tem experiência na área da educação, com ênfase em política educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, conselhos em educação, educação integral, ensino médio, democracia, participação e controle social. Professora há 28 anos, com a palavra, a pesquisadora e professora Ana Branches. Professora, licença, seu som está desativado. De novo, vamos lá. Então, bom dia a todos, todas e todes. Agradecer a presença das pesquisadoras aqui, a professora Nilma, professora Núbia e professora Daniela. Agradecer por elas terem aceitado o convite para participar dessa mesa, num momento tão importante, né, e crucial no sentido, quando a gente fala de educação e de educação do ensino médio. Parabenizar o 8º EPEP e a coordenadora geral do EPEP, a Verônica Fernandes, pela organização do evento. Dizer que essa pesquisa é uma pesquisa que ela foi aprovada em setembro de 2020 na Fundação Joaquim Nabuco, e logo depois a gente convidou o pessoal da Bahia, da UESB, a professora Nilma e a professora Núbia, para integrarem essa pesquisa e fazer essa parte lá na Bahia também sobre o ensino médio, e elas vão também apresentar aqui. Fazem parte da pesquisa em Pernambuco, eu e Henrique Guimarães, que a gente coordena a pesquisa, mas também o pesquisador Morvan Moreira, Suiane Padilha, Wilson Fusco, Dacilene Gomes, os PIBICs, né, que nós temos, a Gabriela, o Luiz, o Pedro também fazem parte desse trabalho. Então, a gente vai um pouco falar, né, desse recorte que a gente fez em relação a Pernambuco, e não deixando de lembrar que estamos vivendo ainda, né, a pior crise sanitária dos tempos modernos, e os desafios para enfrentamento da pandemia, eles estão presentes em todos os campos da sociedade. Nesse trabalho, nosso enfoque é o campo educacional, um dos mais afetados, justamente por envolver diversos atores sociais e setores fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação. No Brasil, a situação ainda é complexa, e quando terminamos de coletar os dados, né, e começar as análises, foi em julho de 2021, né, desse ano ainda. Naquele momento, nós tínhamos 500 mil de vidas perdidas, revelando a situação de tristeza e extrema gravidade para a sociedade como um todo, né? Principalmente pensando que as escolas, né, são consideradas como um dos maiores vetores de contaminação pelos vírus em todo o mundo. E instituir regras para a convivência com a situação de pandemia
e assumir o protagonismo do enfrentamento da crise sanitária é responsabilidade do Estado brasileiro. E aí nós entendemos, lá em 2020, que era importante que a gente pudesse, né, registrar esse momento fazendo essa pesquisa no estado de Pernambuco, né, frente a esse cenário, né, de desafios para a pesquisa. E aí nós começamos a fazer essa pesquisa em setembro. Essa pesquisa está sintonizada com as características das políticas educacionais no Brasil, que apresentam a realidade social e política bastante complexa, desigual e heterogênea. Nosso foco é a educação de Pernambuco dentro do espectro, né, das políticas educacionais, caracterizadas por tensões e conflitos entre os diversos atores aqui envolvidos, no caso de Pernambuco. Usamos uma abordagem metodológica pluralista, né? Optamos por uma combinação entre estudo qualitativo e quantitativo como opção viável e capaz de contribuir com o processo de pesquisa, de formação, mais robusto em relação aos achados, às análises e às conclusões. E aí também usamos uma estratégia denominada multimétodos, né, que a gente utilizou o Bael e o Kaskel para fazer a parte metodológica dessa pesquisa. É importante também registrar que o cenário, né, em relação à política educacional no Brasil, no cenário de 2020, desde o golpe de 2016, a gente vinha aprofundando esse cenário de embates em torno da definição de um currículo nacional, em torno da LDB, dos PCNs, dos DCNs, do Plano Nacional de Educação e, finalmente, da BNCC. Temos uma agenda global de reformas educacionais, os embates em torno do movimento Todos pela Educação e do movimento pela Base, a homologação da BNCC em 2018 para a etapa do ensino médio, o novo ensino médio, né, que foi aprovado. Ana, só uma questão, os slides você ainda vai compartilhar? Eu vou apresentar daqui a pouco. Tá certo, tá bom, era uma dúvida que estava, obrigado. Duros embates em defesa da educação como direito e a grande influência do setor privado, né, na educação. Então, essa pesquisa ela vai tratar da esfera federal, no caso de Pernambuco, e aí nós trazemos o recorte sobre o ensino médio e enfatizando que esse momento, né, Pernambuco estava vivendo, ao mesmo tempo que vivendo a pandemia e com todas as dificuldades da pandemia, nós tínhamos também a orientação da rede para fazer o novo currículo baseado na BNCC. Então, Pernambuco, vou começar a passar aqui os slides. Um minutinho. Só um minuto. Deu certo, gente? Vocês estão vendo os slides? Que eu não estou vendo, só vejo os slides agora. Henrique, vocês estão vendo os slides? Sim, né? Ok. Então, essa pesquisa, como eu estava dizendo, ela tem uma perna em Pernambuco e uma perna na Bahia. Aqui estão os nomes dos pesquisadores que fazem parte da pesquisa, né? Que eu já citei anteriormente. O campo é Pernambuco. O público-alvo da pesquisa são os professores da rede estadual, e nosso objetivo era analisar as suas percepções, dificuldades, limitações e anseio, entre as outras situações, que foram adquiridas numa dimensão ainda mais complexa nesses tempos de pandemia. Pernambuco, o ensino foi suspenso, né, o ensino presencial, em 18 de março,
por um decreto que apoiando, a partir do decreto do MEC, o decreto de Pernambuco, do Estado de Pernambuco. E aí, nesse contexto, nós tivemos também orientações, essa nossa pesquisa também, os dados são muito parecidos com a pesquisa de Daniele, lá no Ceará, e no Brasil como um todo, que ela traz elementos do Brasil como um todo, de que, naquele momento, não existia uma orientação de como fazer de fato. Então, Pernambuco orientou os professores, de uma forma geral, a usarem as redes sociais, a plataforma do governo do Estado, o ambiente virtual de aprendizagem, o EducaPE, para que usassem também na postagem de vídeos e atividades assíncronas. Também criou, em julho, o Conectaí, que era um pacote de dados para os alunos, mas eles precisavam ter dados para entrar nos ambientes virtuais, depois que eles começaram a trabalhar com o Google Sala de Aula. E nós aí, nesse contexto, nós fizemos um questionário. Esse questionário ele estava dividido em 4 categorias: as categorias sociodemográficas, a saúde docente, o trabalho remoto e os protocolos da escola. Aqui, neste momento, eu vou apresentar alguns dados relacionados ao trabalho docente, mas que também traz falas dos professores, que a gente fez nesta apresentação, uma combinação dos dados que foram coletados, mas no questionário, a última questão do questionário, a gente perguntava aos professores e professoras o que eles tinham achado do questionário e se tinha alguma sugestão em relação ao trabalho. E aí foi surpreendente como tivemos vários depoimentos dos professores sobre a situação que eles estavam vivendo na época e o medo do que estavam passando, né? O questionário ele foi passado em março e abril de 2021, então os professores já tinham retomado em novembro de 2020, as atividades do ensino médio, mas de forma híbrida, né? Eles tinham escalonado as séries, as turmas, para que elas frequentassem a escola, não todos os alunos da mesma série, fizeram um tipo de escalonamento. Então, os dados que nós tivemos, né? Primeiro, a gente está aqui apresentando a rede estadual de ensino, né, com dados do INEP, do censo. A rede estadual de ensino médio tem 13.846 docentes, tem 300 mil matrículas e 790 estabelecimentos escolares, segundo os dados do censo 2020. Responderam a esse questionário 1.324 professores e professoras, né, da rede estadual, o que corresponde a 9,6% de questionários, de respostas que obtivemos, mas a gente também conseguiu mapear que 74% dos municípios foram contemplados, né, e professores que estavam em municípios de Pernambuco foram contemplados nessas respostas. E aí a gente tem um dado que é um dado importante e preocupante para a gente, mas não é só Pernambuco, em todo o Brasil, que é o tipo de vínculo que esses professores e professoras têm com a rede estadual. 53% dos professores eles têm vínculo efetivo, enquanto que os outros 47% dos professores têm vínculo temporário, ou seja, eles podem estar um ano nessa rede, no outro ano não estão mais, o que dificulta muito o trabalho, que é uma discussão nacional que é travada junto aos sindicatos e a formação de professores e todo esse movimento em torno da escola pública. 93% desses professores eles lecionam em uma escola da rede estadual. Esse também foi um dado dos respondentes da pesquisa, né? Aqui, a gente colocou essa foto, né, essa imagem, mostrando um pouco do que os professores que mudança estava acontecendo naquele momento e ainda está acontecendo na vida dos docentes, né? 92% dos professores, eles falaram, né, eles afirmaram que estavam trabalhando remotamente
em torno de 7% de professores não trabalharam em Pernambuco remotamente, segundo esses dados, né, que a gente coletou. Esse trabalho remoto ele vai ser totalmente, né, tudo diferente do que eles faziam presencialmente, no sentido do uso das tecnologias. Como bem Daniele colocou, a gente tinha uma proibição de uso de tecnologias na escola, e, de repente, as tecnologias elas vão ser a base do ensino remoto, né? Então, a gente colocou uma questão onde perguntamos para eles, né, o que eles estavam fazendo, né, em termos nas aulas no trabalho remoto, o que significava isso? Então, essas aulas, o trabalho remoto significa aulas remotas, grupo de aplicativo para atender aos estudantes do WhatsApp, para atender estudantes e famílias, reuniões remotas de coordenação e gestão, preparação de material, aulas para TV ao vivo, como eu estava colocando aqui, da plataforma do plataforma PE, virtual PE. A plataforma de atividades assíncronas, o EducaPE, e a correção das atividades dos estudantes. Aqui nos nossos dados, eles apresentam o trabalho remoto. Não tivemos, assim, atividades que foram entregues aos alunos para eles fazerem em casa, eles só apresentavam o trabalho remoto, e a preocupação também com o número reduzido de estudantes que participavam desse trabalho remoto. Essa foto aqui, essa imagem, mostra a professora, né, que é uma imagem nacional, eu peguei, acho que foi do Andes, e mostra um pouco, né, que as respostas dos professores, né, correspondem a um movimento nacional, a uma realidade que não é só de Pernambuco. Quando perguntamos das condições do trabalho em casa, 25% dos docentes, eles sofrem a gente dava várias alternativas e ainda deixava um espaço para que eles complementassem, eles sofrem com o espaço pequeno e compartilhamento, né, com a família do espaço. 11% afirmam que possuem internet inadequada e 11% acrescentam que os filhos também precisam de apoio em suas tarefas de casa. Afinal, todos estavam em casa, né? Também perguntamos que equipamentos os professores e professoras utilizaram e utilizam ainda para produzir as atividades remotas. E 32% apontam, e aqui ao lado está o número de respondentes, né? 32% o notebook, o computador pessoal 19%, o smartphone 33% e o tablet 2%. E ainda apareceu também o uso de câmera. Aqui, nós estamos aqui juntando um pouco quando os dados que foram coletados e trabalhados aqui para apresentar, para trazer, né, nesse momento, que 63% dos docentes afirmaram que não possuem em suas residências lugar adequado para ministrar aulas remotas. E aí, nesse momento, eu pego uma das falas dos docentes no final do questionário, que a gente teve um banco de falas imenso, e já trabalhamos com esse banco, separando justamente pelas categorias, que eles estão agrupados por categorias, as categorias do nosso questionário, onde uma professora diz que necessitamos de mais apoio tecnológico para ministrar as aulas remotas, no caso de computadores, câmeras e etc. Para desenvolver atividades de maior qualificação para os discentes, não adianta pedir para realizar tais trabalhos sem ter o apoio necessário para realizar tais atividades remotas ou híbridas. E aqui a gente coloca uma imagem um pouco retratando como foi e está sendo ainda, né, em algumas situações, esse momento de pandemia. Também perguntamos aos professores e professoras qual o plano de internet que é usado para o trabalho remoto, né? E aí, a internet residencial, né, do próprio professor, ele tem 68% de professores dizem que usam a internet residencial, 28% usam planos de dados móveis, sinal de Wi-Fi livre também apareceu, 2,8%,
internet via rádio 0,6 e internet da escola 0,4. E aqui a gente traz algumas falas dos professores, onde eles demonstram, né, naquele momento, que eram os meses de março e abril de 2021, que o que é que eles estavam passando, né, nas escolas e o medo de contrair a Covid-19. Então, o primeiro depoimento, né, a primeira fala, diz que sou do grupo de risco, sou obesa, portanto, o retorno às aulas presenciais será de extremo perigo para mim. Em relação aos estudantes, eles não acompanham as aulas por falta de recursos, assim como professora também tenho dificuldade por não ter ferramentas adequadas. O segundo depoimento, vivemos com medo de levar a doença para casa, já que não tem vacinação, não recebemos EPIs necessários para a nossa segurança. O certo era ter voltado, mas não ter voltado, mas já que voltou, deveriam ter aberto mais salas. Há outro depoimento, vidas precisam ser preservadas, chega de negacionismo, a cada dia os números aumentam e muito pouco se tem feito para preservar essa situação. A outra fala que houvesse mais disponibilidade de recursos tecnológicos para os estudantes e professores, como também formações, principalmente para os professores. E a gente destacou aqui uma fala onde a professora ou o professor diz apenas uma palavra, socorro, né, representando o medo que está vivendo naquele momento. Também registrar que, como esse questionário ele foi enviado pelo aplicativo WhatsApp para 16 gerências regionais do ensino, para isso a gente fez uma parceria com a rede estadual de educação para que esse questionário chegasse em cada gerência regional, e esse questionário foi enviado para os gerentes, né, regionais, que aqui chama gerente regional, e eles encaminharam para os docentes. Então, muitas vezes, nesses relatos, no final do questionário, apesar da gente, no enunciado do questionário, a nos apresentar da instituição que era a Fundagem, de qual era o objetivo, e de que ele tinha o anonimato garantido, e também ele poderia não participar ou não, era a decisão dele, do questionário, muitos professores e professoras acharam, pelas falas, que nós éramos da rede, né? Era a própria rede fazendo a pesquisa sobre ela, o que isso chamou a atenção da gente. Então, algumas vezes mandavam recado para a pesquisa, né? Então, aqui no retorno presencial, a gente registrou essa fala que todos os professores já deveriam estar vacinados. Somos vetores de transmissão tanto para a família como para a família dos alunos. Precisamos de computadores adequados para alunos e professores. Aqui a gente resolveu colocar esse registro, mostrando que existiu da parte da rede estadual de Pernambuco uma preocupação com os protocolos, uma preocupação de que a rede trabalhasse remotamente, mas a fragilidade com que os professores e professoras e os alunos passaram a ter aulas remotas, foi muito grande. Isso está demonstrado nas falas dos professores, né? Alguns professores colocaram que um momento muito cansativo, tanto em aulas remotas como presenciais, o trabalho dobrado, busca ativa constante dos alunos, momento delicadíssimo, principalmente agora nessa segunda onda. E falam também dos protocolos, dizendo que eles são ótimos, pena que os adolescentes não têm maturidade para segui-los, e essa professora coloca que tem quase certeza que ela foi infectada pelo coronavírus na escola. O uso de máscara tem forçado o nosso tom de voz, deixando que a voz cansada, né? Mais um dado. E aqui, o dado atual é que no dia 11 de novembro, o governo estadual ele decretou o retorno em massa para as escolas voltaram com turmas fechadas, turmas cheias, não existindo mais o escalonamento, e aí existiu, nesse sentido, uma flexibilização dos protocolos de segurança contra a Covid nas salas de aulas das redes estaduais. 3 minutos, tá? Já estou concluindo. Estaduais, municipais, públicas e privadas. A gente também registra que, nesse momento,
nesse momento, o que está acontecendo na rede estadual de Pernambuco, e talvez, ou quase certeza, esse retorno, né, que ninguém esperava, nem os docentes, nem os alunos esperavam esse retorno agora, que esse retorno ele foi um decreto que atinge não só a escola pública, mas também a escola privada. O que a rede agora ela está se preparando com aulões para as avaliações em larga escala. Então, essa é a realidade de Pernambuco em relação ao contexto da pandemia. A pandemia ainda não acabou, e agora a gente tem essa nova realidade das salas de aulas lotadas e os alunos se preparando para as avaliações de larga escala, como o SAEB e o SAEP, né, que é o de Pernambuco. Então, esse é o registro que nós deixamos aqui da pesquisa. Agradecemos a escuta e esperamos agora, vou passar para a Nilma para ela apresentar a experiência da Bahia, e Henrique, vou passar para Henrique, na verdade, para Nilma e Núbia apresentarem a experiência da Bahia. É isso. Muito obrigado, professora Ana. Vamos agora seguir para a próxima apresentação, e que vai ser uma apresentação conjunta entre as professoras Nilma e Núbia, e por esse motivo eu vou fazer a apresentação das duas logo, né, nesse início do trabalho delas. A professora Nilma Margarida de Castro Cruzoé é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com estágio doutoral na Universidade de Coimbra, em Portugal. Professora plena da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professora de estágio supervisionado no curso de Pedagogia, de Pesquisa em Educação, no programa de mestrado em Educação desta mesma universidade, e professora do programa de pós-graduação, ensino, líder do grupo de estudos e pesquisa em práticas curriculares e educativas, GEPPCE, foi coordenadora do programa de pós-graduação em educação da UESB entre 2013 e 2016, é membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, é membro da Associação Brasileira de Currículo, ABDC, foi vice-coordenadora do Fórum de Coordenadores de Programa de Pós-Graduação em Educação, FORPRED, Região Nordeste, 2013-2016, é membro do Comitê Editorial da revista Praxis Educacional do Programa de Mestrado em Educação, PPGED, da UESB, tem experiência na área da educação, com ênfase nas práticas educativas em espaços escolares e não escolares, com recortes epistemológicos na fenomenologia das relações sociais, teoria das representações sociais e análise de conteúdo. Autora dos livros Interdisciplinaridade, Representações Sociais de Professores de Matemática e Prática Pedagógica, Interdisciplinar e Prática Pedagógica, Interdisciplinar na Escola Fundamental, Sentidos de Professores. A professora Núbia Regina Moreira possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília. Realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como bolsista PNPD CAPES. Professora titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e docente permanente do mestrado em Educação, PPGED UESB. Líder do grupo de pesquisa Oju Obirim, Observatório de Mulheres Negras, UESB, pesquisadora do grupo de estudo e pesquisas em práticas curriculares e educativas, integrante da Rede Carioca de Etnoeducadoras Negras, filiada ao Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, faz parte da equipe editorial da revista Praxis Educacional. Seus interesses de pesquisa estão direcionados para os seguintes temas: epistemologia, política e redes de mulheres negras, as mulheres negras no campo da produção cultural brasileira, currículo e políticas, subjetivações e processos de racionalizações, teoria curricular e políticas curriculares feministas. Autora do livro A Organização das Feministas Negras no Brasil, já em segunda edição, em 2018. Muito bem, professoras, estão com a palavra aí, conduzam
a apresentação aí como vocês desejarem. Vocês me escutam bem? Bom dia a todas, todos e todes. Eu e a professora Núbia combinamos de dividir a apresentação dos resultados dessa pesquisa. Quero dizer, assim, da alegria de participar desse encontro junto à Fundagem, uma instituição em que venho realizando, assim, algumas atividades, com participação em bancas, ministrando ali cursos, e agora participando dessa pesquisa a convite da professora Ana Abranches, uma querida, e que me permitiu também conhecer outros tantos queridos nesses encontros, não é? E dizer assim que é muito bom que a gente vai firmando ali uma parceria entre a Fundagem e o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu quero cumprimentar as colegas de mesa, a professora Daniele, pela sua pesquisa, a professora Ana, e dizer assim que em tempos de crise sanitária, política, social, o tema do EPEP nos convida a resistir e a pensar na pesquisa como uma forma de resistência. Bom, a minha participação nesse encontro é apresentar aqui resultados dessa pesquisa em rede, que a professora Ana já fez aí a apresentação, e que nós fizemos ali um recorte, uma adequação ao contexto de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é um grande polo de formação. Vou descrever um pouco Vitória da Conquista, de formação docente, com uma grande atuação na educação básica na região sudoeste do estado. Vitória da Conquista tem uma população estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2021, era de 343.643 habitantes, o que faz de Vitória da Conquista a terceira maior cidade do estado, atrás somente de Salvador e Feira de Santana. Vitória da Conquista possui 2 universidades públicas, uma estadual, que é a que eu trabalho, eu e a professora Núbia, e a Rossana, que também fez parte dessa pesquisa, a Rossana Freitas, um instituto federal e 4 universidades particulares. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia possui 27 núcleos territoriais de educação, que representam ali a secretaria na administração regional e recebem apoio da sede, bem como desenvolvem ali programas que fortalecem a ação da secretaria junto aos municípios do estado. Vitória da Conquista pertence ao Núcleo Territorial de Educação 20 e possui 18 escolas do ensino médio. A prática docente, centramos ali a nossa pesquisa, a nossa análise na prática docente, enfim, no contexto da pandemia, em que escutamos ali 13 professores, eu estava aqui a pensar a quantidade de dados, vamos dizer assim, quantitativos muito altos que foram trazidas aí pelas pesquisas que antecederam, mas vocês vão entender um pouco porque só tivemos ali a participação de 11 professores, 10 mulheres e um homem. Então, nós escutamos esses professores que até então não tinham experiência, acho que isso é um quadro geral, né? Com aulas remotas e seguiram ali sem nenhum tipo de treinamento, inclusive porque as aulas estavam suspensas, e o que nos chamou a atenção para realizar esse trabalho junto a esses professores foi justamente esse fato de sabermos que as aulas estavam suspensas em 2020 e tínhamos ali um grupo de professores, né? Inclusive nós temos essa pergunta no questionário semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas, em que a gente pergunta por que eles estavam realizando aquele trabalho que nós colocamos entre milhões de aspas, chamamos ali de trabalho voluntário. Então, eles estavam ministrando aulas em sua casa, sem treinamento, ocasionando em limites de privacidade na relação entre professores e estudantes. É como se a gente pudesse ali antever
né, vamos dizer, esse resultado micro, ele se soma ao que apareceu aí nos resultados apresentados pela professora Daniela e pela professora Ana. Né? Então, limites de privacidade dessa relação, revelando ali efeitos danosos da pandemia, no sentido de insuflar ainda mais a precarização do trabalho professoral e, consequentemente, sua desvalorização social. Chamamos aqui de prática docente, esse trabalho que eu já falei, voluntário, entre aspas, que foi denominado assim porque esses professores estavam trabalhando sem a obrigatoriedade, porque as aulas presenciais estavam suspensas. Entre esses professores, esses 11, a maioria é concursado pelo regime estatutário, e ali 1 ou 2 são do processo seletivo simplificado, que a gente chama de REDA, né? Regime Especial de Direito Administrativo. É uma pesquisa quantitativa, foi utilizado um questionário semi-estruturado, como já disse, com questões abertas e fechadas, repassamos via Google Forms, e ali, com o auxílio de uma diretora de escola, que foi minha orientanda no mestrado, e foi ela, inclusive, quem nos deu essa informação sobre esses professores que estavam trabalhando ainda com a aula presencial suspensa, ainda que a aula presencial estivesse suspensa. E aí eu até imagino que tivessem mais professores. Eu e ela ficamos assim, imaginando que um quantitativo maior de professores estavam realizando essa atividade, mas nós não conseguimos ter esse acesso. Distribuímos via coordenação, porque ela tem um conhecimento dentro da rede, mas só tivemos ali a resposta de 11 professores. Quando perguntados por que eles estavam desenvolvendo esse trabalho, tivemos as seguintes respostas: necessidade de interagir com os estudantes, possibilidade de ajudá-los, uma vez que a rede estadual não proporcionou os meios necessários para que as aulas remotas acontecessem, fizeram grupos de WhatsApp, comprometimento com alunos, vínculo com o aluno, necessidade de manter os alunos ligados à escola, satisfação em vê-los querendo aprender, mesmo na dificuldade, consciência da necessidade que a educação deve ser para todos, a necessidade de manter o aluno mais próximo da escola e acolhido nesses momentos difíceis, preocupação com a aprendizagem deles, e fizeram aí algumas atividades que, mesmo sem a devolutiva, essa aproximação do estudante com a escola foi, assim, me parece que a tônica da preocupação entre esses professores que realizavam esse trabalho. 2 desafios se apresentaram aí. De um lado, manter a rotina de trabalho, e do outro, o desafio da utilização dessas ferramentas digitais. Então, aí a gente já sabe, o aumento, temos uma tabela aqui, não apresentei, mas que 100% passaram pelo aumento, pela questão do aumento da ansiedade, metade deles pela intensificação do estresse e pela exaustão física, aumento do trabalho doméstico, quase que 90%, aí vocês viram que foram 10 mulheres que estavam entrevistadas e apenas um homem. Imagine conciliar tudo isso, a professora Núbia vai falar mais à frente sobre isso. Intensificação do auxílio dos filhos nas tarefas escolares, a ausência de delimitação entre atividade laboral e privada, 63%, mais da metade desses respondentes. E aí, conforme indicam os dados dessa pesquisa, temos um quadro, a gente analisa assim, de impacto emocional e físico em razão do aumento do trabalho doméstico, da intensificação da atividade profissional e, consequentemente, da necessidade de aprender a utilizar as ferramentas simultaneamente. Então, veja que, mesmo nesse grupo pequeno, isso não difere muito desse quadro que foi apresentado aí, e outras pesquisas que a gente teve também a oportunidade de ler, né, sobre. O aprender fazendo, eu coloco entre aspas, impacta nas relações docente e pessoal, em que a separação entre o público e o privado aparece
subsumida na existência, ou na exigência, perdão, de práticas de docência em limites extremos. A transição do ensino presencial para a modalidade remota expôs a categoria docente a uma série de desafios e situações que impactaram também na sua saúde mental. Então, observa-se nos dados construídos nessa pesquisa que o contexto pandêmico acarretou sobrecarga de trabalho. E isso altera substancialmente as relações de trabalho, que passam a inserir diretamente o ambiente profissional, o ambiente familiar de professores e professoras nesse ambiente de trabalho. Todos os entrevistados ministraram aula remota, e aí usando notebook, smartphone, rede privada, da internet residencial, plano de dados móveis. E aí, só para a gente finalizar, ao refletir sobre esses dados, a gente pensa que a pandemia, usando ali uma citação de Pereira, causada pelo Covid-19, traz consigo para o sistema educacional, além de vários outros elementos corrosivos, a custosa demanda da constante reinvenção docente, transmudada esteticamente quanto uma necessária manutenção de uma educação remota que se faça ativa, presente e minimamente acessível, sem considerar, entretanto, as lacunas das condições trabalhistas, estruturais e até mesmo formativa desses profissionais da educação. Então, eu agradeço aqui a escuta de vocês, mais uma vez, a generosidade aí da professora Ana e do seu grupo em nos acolher nessa pesquisa, e passo a palavra para a professora Núbia. Bom dia a todos e todas e todos. Também quero agradecer, né, o convite para estar aqui nessa mesa, né, junto com a professora Nilma, apresentando um braço da pesquisa que está sendo desenvolvida pela professora doutora Ana e doutor Henrique. Também feliz em rever a Daniela, estive uma vez no evento da Eneseb aí na Federal de Ceará. Vamos dar continuidade, né, o que eu e Nilma, né, desenvolvemos aqui com o braço da pesquisa. É importante situar um pouco, né, essa questão do ensino médio no estado baiano, né, durante a pandemia, né, o estado baiano planejou a revisão dos currículos e projetos pedagógicos, né, como em adequação ao novo ensino médio para o ano de 2020, mas aí veio a pandemia, né, então essa implementação da Base Nacional Comum Curricular, ela foi adiada e foi deslocada para aquilo que o estado da Bahia chamou de escolas pilotos, né? Então, as escolas pilotos, elas começam a testar, né, o que nós chamamos aqui de documento curricular referencial da Bahia, do ensino médio. É importante dizer que esse documento ainda não foi homologado, ele teve em audiência pública até dia 26 de agosto, né, sua primeira versão. Então, a gente também vê que, a nível das pesquisas realizadas sobre o ensino médio, né, como o ensino médio vem passando por um processo intenso de disputa sobre sua finalidade, a definição do seu público. Então, isso também tem sido muito acentuado aqui na Bahia, né? Eu tenho realizado, com três bolsas de iniciação científica, né, um pouco de levantamento, né, de documentos, né, de políticas curriculares do ensino médio na Bahia. Tenho orientado também algumas pesquisas, né, no mestrado também em relação ao ensino médio. Então, de fato, a experiência da pandemia, né, e seus efeitos, né, no acesso do estudante ao ensino médio com ambientes virtuais, a partir de ambientes virtuais de aprendizagem, eles vieram reforçar, né, e trazer a desigualdade já presente no ensino médio baiano, né. Nesse contexto, algumas unidades escolares resolveram de forma voluntária, porque em 2020 não teve uma resolução, uma normativa do governo, da secretaria, para que os estudantes retornassem às aulas, nem os professores. Então, os professores, de forma voluntária, resolveram atividades remotas, né, cujas razões apresentaremos na sequência, né, dentro do texto, que nós fizemos esse texto, né, caracterizando como que foram as atividades desses professores. Então, dentro da amostra, né, colocada aí pela professora Lima, a gente pode, né, já também convergir para alguns dados apresentados, né, pela professora Daniele e pela professora
Ana, né? Que o desafio, né, por exemplo, do trabalho doméstico, então, o aumento do trabalho doméstico, né, na vida das professoras mulheres, né? Então, mesmo no ensino médio, sabemos que, né, o gênero feminino está, né, ativamente na educação em maior quantidade, né? No ensino médio, né, a gente tende a ter uma certa mistura entre gênero masculino e feminino, mas aqui na nossa amostra, né, essas professoras, né, elas tiveram as suas responsabilidade nas atividades domésticas aumentada, a casa virou espaço de trabalho para todas nós, né, e, portanto, a gestão do tempo, as atividades laborais e da organização familiar se unificaram, rompendo um pouco com aquela, né, que aqui já costumamos chamar, né, a cisão entre o local de trabalho e o local, né, também da reprodução da vida, né? Então, nesse sentido também, acho que uma coisa importante colocar, né, em relação às situações que tiveram presente na vida desses docentes, aí, homens e mulheres, né, esse aumento do trabalho doméstico comparece com 90,9%, né, a intensificação da atividade profissional, 72,7%, e a ausência, né, da delimitação de atividade laboral e privada. Então, como Daniele colocou, a professora Ana colocou também, né, há respostas aos questionários, né, cidade de madrugada, né, a preparação das aulas também, ou seja, né, o adoecimento também tem comparecido. E aí, no que diz respeito às mulheres, isso tem sido também comprovado não só nas pesquisas aqui colocadas, mas também em pesquisas feitas por outras pesquisadoras, né, no caso, pegando o estado do Paraná, né, então essa leitura universal para tratar da condição feminina, né, que não consegue incluir as particularidades da experiência de vida de todas as mulheres, aí não fizemos um recorte de raça. No entanto, no contexto da pandemia, o retorno à imposição destinada, né, às mulheres, a imposição das atividades domésticas destinadas às mulheres, aparece tendencialmente, né, nos colocar numa desigualdade, uma igualdade desvantajosa, né? E aí, compartilhando com a Cristina, a Ianolas e a Samara Araújo, né, na pesquisa que elas fazem também em outros estados, nessa questão de que no meio, né, da pandemia as mulheres ficaram mais vulneráveis, e aí é importante colocar esse tom, né, porque estão falando também não só da nossa condição de professoras, mas também da nossa condição de mulheres, né, então estão mais vulneráveis e impostas as obrigações domésticas, familiares e sexuais, né? Então, segundo estudos realizados aí pela Ianolas e Araújo, as mulheres foram desafiadas a se reinventar na batalha contra a pandemia do vírus SARS-CoV-2 nos mais diversos âmbitos, né? Naquilo que eu já falei. Um dado também acho que é importante, né? Dificuldade no ambiente doméstico para as aulas remotas, né? Essa dificuldade também se dá pela própria falta de espaço, né, compartilhamento desse espaço, né, com outros membros da família, né, a relação também do próprio redução do espaço da casa para poder realizar, né, esse trabalho, essa atividade profissional, né, a acentuação, como eu já falei mais uma vez, né, da fixação da mulher no ambiente doméstico, né? Uma questão que aparece também na nossa pesquisa, a não preparação dos docentes, né, para acessar novas tecnologias, né, considerando que a sua formação não contemplava o uso de tecnologias digitais, sendo necessárias atualizações e capacitações de modo a preservar a qualidade do ensino. Essa transição que foi, né, exigida do ensino presencial para o remoto, no contexto de medo e preocupação devido ao novo coronavírus, trouxe uma série de novos desafios às professoras e professores, né, expondo a categoria docente a diversas situações e pressões de instituições escolares referentes ao manuseio das tecnologias, que busca pela inovação do ensino que garanta o envolvimento, a aprendizagem dos alunos, o que reverbera no adoecimento mental. Então, esse é um tópico também, acho que é importante, né? Importante colocar também, né, as principais dificuldades tecnológicas apresentadas pelos estudantes a partir das respostas dos professores, né? Então,
elas respondem que, em relação aos estudantes, né, a falta de internet, isso aí está largamente já documentado, né? Aí falta do computador e do espaço de estudo nas residências, né, desses estudantes. Tá, dificuldades também, elas são seguidas pela necessidade de compartilhamento do ambiente, né, com outros membros da família e pouco o interesse do estudante com as atividades remotas, como indicativo, né, de 81,8% das escolhas dos pesquisados. A falta de celular, né, a falta de tablet, a dificuldade com o uso de equipamentos, né, então, a falta de celular, a gente obteve como resposta 72,7%, né, e falta de tablet, 54,5%, né, e uso de equipamentos compartilhado, 45,5%. Então, a gente faz uma reflexão dessa exclusão digital, né, que foi um aspecto ainda mais evidenciado em um país marcado pela desigualdade de classe, apenas para citar um tipo, o que atravessa acesso aos bens culturais, cuja tecnologia digital é um exemplo, né? Então, de acordo com os dados, a publicização do espaço privado não se restringe apenas à invasão do espaço doméstico, mas também ao uso das ferramentas digitais particulares para o trabalho e despesa acarretada pela sua utilização, a exemplo de mensalidades e planos de acesso à internet, plano de dados móveis e contas de energia. Então, tudo isso ficou a cargo dos professores, e quando a gente estende para entender isso a partir dos estudantes, na fala dos professores, a gente sabe que isso, né, a situação ela se agrava, porque os nossos estudantes, e aí estou falando particularmente Bahia, Vitória da Conquista, né, aqueles que frequentam a escola pública, em sua maioria, estão empobrecidos, né, suas famílias também empobreceram, né, durante a pandemia, né, visto, né, decorrente de vários aspectos aí, né, da contenção, por exemplo, contingenciamento do sistema universal de assistência social, né, o desemprego e assim vai. No período pandêmico, os tempos e espaços das escolas invadiram os tempos e espaços domésticos e acarretou um desgaste de ordem material, emocional e cognitiva. A prática voluntária, né, um aspecto que a professora Nilma falou aí no início durante a sua fala, no ensino médio em Vitória da Conquista, Bahia, no contexto da pandemia, foi e é marcada, né, tem sido marcada por um quadro de exclusão digital entre professores e estudantes, no que se refere ao acesso à utilização das ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem, pela intensificação da jornada de trabalho e pela invasão do espaço privado. Né? Trazemos algumas... Oi? 3 minutinhos. Trazemos algumas considerações finais, bem no final, né? Então, de pensar, né, esses resultados ainda, né, pequenos, né, iniciais, né? Nós vamos dar continuidade agora pensando nessa situação, nesse modo híbrido, né, que a Bahia adotou em 2021, né? Ano que vem parece que vai ser presencial, mas ainda temos aqui algumas não temos ainda isso com muita certeza, né? Os resultados apontaram para uma reflexão sobre a importância da formação continuada junto à atuação dos professores em condições adversas, né? Então, como na minha fala eu coloquei, esses professores aqui da Bahia, eles se prontificaram, né, a revelia do própria secretaria a retornarem às atividades, né, com compromisso com os estudantes. Também acho que é importante colocar o compromisso político e pedagógico dos professores, né? Porque ao ministrarem aula de forma voluntária, na preocupação de manter o estudante próximo à escola e com a aprendizagem. Eu acho que isso é muito importante e merece aqui também o nosso aplauso, né? Desse compromisso, né? Que os professores e as professoras desse país têm com a escola pública, né? Com os jovens, né? A despeito, né, de toda a crítica e toda a perseguição que nós, professores, né, e aí estou falando professores de modo geral, da educação básica e do ensino superior, temos sofrido nos últimos tempos, né, nesse país. É isso, ficamos à disposição para dialogar um pouco mais. Muito obrigada. Obrigado, professora Núbia. Gostaria de agradecer, né, a todas as professoras que apresentaram aqui suas pesquisas e
colocar, né? Acho que pode vir todo mundo para a tela, né? E colocar a importância, né? Dentro desse ambiente tão complexo e desfavorável ao exercício tanto da educação quanto da produção de ciência, o quanto é importante a gente manter, né, essa atitude firme, proativa em defesa tanto da educação quanto da ciência, da pesquisa. Pesquisar é um ato agora de resiliência, de resistência e até mesmo um ato revolucionário. Pesquisar é cada vez mais, né, importante, dado o que vem acontecendo, né, nos últimos tempos. E eu gostaria de deixar uma questão aqui, antes né, ir abrir para o debate, para perguntas, né, de quem está assistindo, é que, na percepção de vocês, na experiência de vocês, no entendimento de vocês, né, nós estamos, claro, num momento diferenciado já desse processo de enfrentamento à pandemia, né, por conta da questão da vacinação, mas como foi lembrado aqui, nós ainda estamos dentro de uma pandemia, não é? As pessoas estão naturalizando algumas estatísticas. Ontem mesmo saiu, a média de morte no Brasil é 250, isso quase é comemorado. Eu não consigo entender como é que se comemora 250 mortes por dia, não é? Mas, vamos lá. Mas o que é que efetivamente, né, está se projetando, está se reorganizando a volta, né, das atividades, da comunidade escolar como um todo? Mas se nós tivermos, por algum motivo, ou por alguma, não desejo isso de forma alguma, mas está acontecendo em alguns países, por outras questões, né, dificuldades em a vacinação avançar, se nós tivermos que retomar, por algum motivo, um processo de distanciamento social de novo, um lockdown, ou mesmo que por um período mais curto, vocês enxergam algum avanço das gestões em relação à realidade de 2020, do início desse ano 2021? Ou, na verdade, o que está havendo é o que passou e vamos ser otimistas ou não? Uma não ação das gestões com relação a essa realidade tão dura dos professores e dos alunos da rede pública na questão das tecnologias, do espaço, de treinamentos, de acessos, enfim, tudo isso que envolve, não é, um ensino à distância, um ensino híbrido. É a questão que eu deixo meio para refletir e ouvir a opinião de vocês. E está aberto para o debate, evidentemente. Acho que pode ir pela ordem, né? Dani, eu e as meninas. Aí vocês decidem. Tá certo. Bom, assim, pensando aqui no caso do Ceará, foram feitas essas atividades, assim, sempre vem sendo pensado tudo de forma muito emergencial, né? Esses 2 anos quase 2 anos, né, de 1 ano e meio, pelo menos, de atividades não presenciais, revelou muita coisa, né? Além dessa desigualdade tremenda que foi amplificada por conta da pandemia, né? Assim, muita gente desempregada, muita gente necessitada, mais do que nunca, por exemplo, de alimentação na escola, né? De vários estímulos, de momentos, por exemplo, para tentar minimizar os danos, que foram muitos realmente, né? Mas vem sendo feito, por exemplo, foi criado um projeto, por exemplo, para distribuir para as cidades, a partir de um edital, né? Um recurso para que as cidades pudessem decidir o que fazer com esse recurso, que podia ser desde compra de ônibus escolar, ou atividades, cursos de formação, compra de equipamentos, mas isso com limite de tempo, né, com limite orçamentário, o dinheiro não é muito, né, pelo contrário, quando você vê o conjunto geral, é pouco. E as próprias escolas, né, por exemplo, muitas escolas se comprovou que elas não tinham a mínima preparação, por exemplo, realmente para
para que os alunos voltassem numa outra perspectiva, que não fosse de sala de aula. Por exemplo, durante os últimos anos, havia sempre uma ideia de escolas modernas serem escolas com ar-condicionado, sem janelas, né? Então, a pandemia trouxe, né, a ideia de que, pelo amor de Deus, precisa ter ventilação, precisa ter janelas abertas, né? Então, assim, aquelas situações que já existiam anteriormente, né, elas estão postas. E o grande problema, a grande questão é que nós não estamos num momento em que há recursos sobrando para fazer todas essas adaptações que seriam necessárias. Eu acho que, do ponto de vista da tecnologia, por exemplo, vai ser muito interessante acompanhar agora, nesse momento, como é que nessa volta da escola sendo presencial, o que vai ficar realmente, né, dessa lógica do uso das tecnologias. Por exemplo, celulares vão voltar a ser proibidos? É possível acontecer isso? Como é que os alunos, inclusive, vão reagir? Que tipos de estratégias que podem ter sido exitosas ou naquele momento podem ser aproveitadas para esse momento? Eu acho que está tudo muito em aberto, certo? O fato é que os impactos da pandemia existem, os impactos de aprendizagem, os impactos nas expectativas, na volta dos alunos para a escola. Muitos alunos não vão voltar, certo? E como os sistemas vão agir, acho que a grande incógnita é essa mesmo, que a gente precisa acompanhar, né? E acompanhar esses impactos em médio e longo prazo. Se nós estivéssemos num momento, em termos econômicos, mais favoráveis, né, algumas dessas estratégias talvez até já fossem garantidas que elas estariam. Eu não sei se a gente vai ter pernas para isso realmente. É isso. Eu concordo com o Daniel, né? Acho que está num momento que a gente não tem ainda como apontar em relação ao futuro, né? Mas, assim, conversando com alguns especialistas na área de tecnologia, né, eu achei importante, né, destacar que eles apontam que talvez, né, seja uma tendência o esquecimento das tecnologias daqui a um pouco, quando isso passar, até nas escolas públicas, né, até porque está provado que as condições tecnológicas foram péssimas, tanto para os professores como para os alunos, né? Ao mesmo tempo, você vê um crescimento do uso das tecnologias na rede privada e um afinamento, né? Um processo bem mais, vamos dizer assim, de projeção em relação a isso. Até porque existe uma diferença muito grande da educação à distância, né, do ensino remoto. Né? O ensino remoto ele apareceu, ele foi a corda que a gente segurou, né, que as redes, né, de uma certa forma, seguraram. Não é o caso da Bahia, né, na experiência que as meninas apresentaram, mas na grande maioria dos estados, nas cidades, o ensino remoto, principalmente para o ensino médio, ele foi utilizado, né, e ainda está sendo utilizado, né? Mas eu acho que a gente não tem ainda como medir nem apresentar alguns dados em relação a isso. Eu acho que a grande, nesses últimos meses, o que eu percebo em relação ao ensino médio, que é o que a gente está aqui focando, é uma preocupação muito grande com as avaliações em larga escala, né? Com a preocupação com essa pontuação, né, esses índices educacionais, e que é uma agenda global, né, nesse sentido, e continuamos, né, sem essa preocupação com o lado humano, né, da sensibilidade, da saúde, né, dos alunos, professores e professoras. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Henrique, não sei se você viu aí no chat. Então, a minha contribuição nessa pergunta de Henrique é essa, né, nesse sentido de a gente não ter ainda como vislumbrar, né, a gente escuta de um especialista, outro, alguma questão em relação às tecnologias, mas não tem ainda como vislumbrar
ainda porque a gente está vivendo, né, a pandemia, a gente ainda está aguardando ou não uma nova onda, né, que já está aparecendo na Europa, e a gente está aqui se municiando de informações para saber se a gente tem possibilidade e como se prevenir para não entrar nessa onda, né? Então, acho que a gente não tem ainda como prever, assim, tem alguns indicativos. É isso. Então, eu fico pensando, e aí a gente tem os dados da nossa própria pesquisa, que mesmo essa transição do ensino presencial para o remoto, e aí não estamos falando ainda da tecnologia, do uso, vamos dizer, da educação à distância, por exemplo, trouxeram aí desafios de ordem, eu acho, que didática, formativa, econômica, social, o próprio acesso a isso, o próprio saber lidar com os instrumentos. Eu acho que estamos todos nós, professores, talvez a própria gestão, ainda tentando entender esse momento, como disse Ana, como o Daniele também falou aí anteriormente, estamos todos tentando, porque isso não pode ser. A gente sempre tem que ter esse cuidado, que em tempos de incerteza, a gente tem que ter certeza de que esse não pode ser o novo normal. Isso foi uma coisa que a gente na universidade falou muito durante as reuniões, se volta, se não volta, se ensino híbrido, se não híbrido, e, enfim, a própria compreensão do ensino híbrido, que também tem sido uma confusão, né? Ainda ontem eu conversava com um colega da Universidade Federal de Sergipe, e ele dizia, finalmente, o que é o híbrido? Eu vou dar aula para metade da turma terça-feira e quinta para outra metade do mesmo assunto, e me parece que não é bem assim, porque aqui o híbrido, nas escolas particulares, por exemplo, tem acontecido assim, metade da turma assiste ali presencial e naquele dia tem a outra metade que vai assistir de forma remota, e na outra aula eles trocam. Quem estava no remoto vem para o presencial. Então, eu acho que todos nós estamos ali tentando buscar uma solução ou nos alocar aí dentro do que é possível ser feito, não é? Para trazer, e aí vou usar o resultado da própria pesquisa, para não distanciar as nossas crianças, os nossos jovens da escola, desse espaço social tão importante para a formação desses sujeitos. Então, assim um pouco isso, e dizer que a professora Nubia não falou, mas eu ia falar ao final, que esse trabalho nosso aí, nessa rede de pesquisa, foi aceito para publicação na revista Linhas Críticas, né? A gente está aguardando publicar, e a gente fica muito feliz em divulgar essa pesquisa em rede. Eu queria pontuar uma questão assim, muito específica da Bahia, que é em relação justamente a esse documento referencial, né, Currículo Bahia, né, para o ensino médio, que ainda está, né, em processo de homologação. Dizer assim, das pesquisas que a gente tem, né, feito e realizado, né, em regiões diferentes do território de identidade, né, dos territórios de identidade da Bahia, o retorno às escolas já acontece aqui em 2021, né? As escolas estaduais já estão recebendo os estudantes presencialmente, né? Mas com um elemento, né? E aí não é um dado que eu ainda possa confirmar, né? De evasão, né? Devido justamente a esse período, né? De 2020 que não teve atividade, né? Remota, ela começa muito tardiamente, né? Uma baixa adesão ao Enem, né? Então, assim, isso é muito complicado, né? Em relação, né, à Bahia, onde 80, aí é um dado da pesquisa de um estudante, de um orientando meu, 80,8% dos estudantes da escola pública da Bahia é de negros, né? Então, isso, né, traz uma clivagem, né, racial para a desigualdade aí. E o que eu penso também que tem acontecido também nas escolas públicas baianas, né, é esse ataque, né, dos pais
a prática docente dos professores e professoras. Isso tem sido muito, muito sério, os casos têm sido noticiados aí nas mídias sociais, né? Então, essa nossa prática docente tem sido, né, vigiada e atacada pelos pais. Eu acho que isso tende a piorar, né? Assim também como eu, né, tenho como uma chave de pesquisa, né, para tentar desenvolver uma articulação entre uma política, aqui no caso da Bahia, política curricular, né, ou uma política educacional, ela articulada com a política de segurança pública, né? Porque a gente fala, por exemplo, projeto de vida, que é uma noção aí chave da BNCC, num estado, né, como a Bahia, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto, né? Então, isso também representa um dos possíveis, né, fatores da evasão também, que a gente não está contabilizando. Então, assim, muitos fatores que já aconteciam, mas que são evidenciados pela pandemia e que nós pesquisadores da área das políticas educacionais, políticas curriculares, precisamos fazer esse cruzamento com outras políticas para que a gente possa entender, inclusive, esse fenômeno, né, da própria, né, instabilidade ou pouco valorização em relação ao ensino médio, e especificamente aqui eu falo da Bahia, né? Então é isso. Muita coisa para a gente fazer e enfrentar aí pela frente, né? Pessoal, tem um questionamento aqui do Marcos Alves Moreira, que ele vê com muita preocupação. Essa questão da aprovação em massa e vê isso como uma tentativa, inclusive, de minimizar os efeitos da pandemia nos diversos processos educativos. Então, ele pergunta como é que vocês enxergam a aprovação em massa. Esse processo de aprovação em massa que está sendo aí posto por algumas gestões estaduais e municipais. Marcos, assim, eu não sei nem o que dizer, porque, assim, na pandemia de 1918, isso também foi feito, né? Foi feita a aprovação em massa. É um momento tão delicado que eu não sei o que é pior, a aprovação em massa ou a reprovação grande, tendo um cenário de muita incerteza e muito delicado para os jovens, né? Assim, eu fico me perguntando, é melhor colocar um ano a mais, né? Como tem alguns lugares que tá fazendo, como estratégia, uma tentativa de recuperação aí no processo. É fato que essa geração, né, que está na escola e que está na universidade tem perdas assim tremendas mesmo, né? E isso, obviamente, vai impactar aí a vida profissional das pessoas também, né? O impacto ele é de médio e longo prazo também em larga escala. Então, assim, eu não sei, eu não consigo nem opinar o que é melhor. Eu realmente não sei lhe dizer. Quem mais? Não, eu concordo. A Nilma quer falar? Não, eu ia dizer assim, gente, que nós temos, fora da pandemia, um histórico de que reprovação não resolve. Também não sei opinar, mas o que eu sei dizer é que a aprovação, para a maioria dos nossos estudantes que não podem ficar tantos anos na escola, vamos dizer assim, e que tem que enfrentar desde muito cedo o mundo do trabalho, e geralmente são crianças, jovens, negros, pobres, que moram na periferia, é complicado pensar em termos de, vamos dizer assim, essa coisa tão endurecida de reprovação e aprovação que o sistema usa, né? E que, na verdade, muito mais exclui a reprovação do que qualquer outra coisa. Isso em tempos, eu tô saindo um pouco da pandemia, porque ainda não sei, estou igual a Daniele, mas em tempos não pandêmicos, eu vejo que a reprovação ela não resolve, não tem resolvido,
Também não sei se a aprovação sem critérios, vamos dizer assim, não avaliativos, mas critérios de inclusão do sujeito, para que ele tenha acesso ao conhecimento, também não sei se tem resolvido. Então, eu acho também que é um dilema, né? Eu também não tenho uma opinião fechada sobre isso. E em cima disso que Nilma falou, esses jovens que são mais vulnerabilizados e que são obrigados a ir para esse mundo do emprego, é o mundo do emprego precário, inclusive, não é? Onde há uma altíssima rotatividade, muito subemprego, atividades informais, não é? E a tendência é que esses jovens, essas crianças, às vezes, esses jovens, não consigam nem desenvolver uma trajetória profissional. Ele simplesmente vai sendo jogado de um lado para o outro, de acordo, né, com as crises, de acordo, né, com as torneiras de maior crise, menor crise. Isso é muito complexo. E ainda pegando uma fala sobre a questão das escolas, que as escolas particulares elas estão, né, já com essa questão de o que é ensino híbrido, mas a gente está falando daquelas escolas particulares estruturadas, porque aqui mesmo no meu bairro tem umas 3 escolas assim de ensino fundamental, tal, que elas não têm a menor condição. A gente talvez esteja falando aí de 30% das escolas particulares, que são aquelas escolas, não é, tradicionais, que as pessoas de renda mais alta, essas sim estão mais assertivas com relação a esse ambiente da tecnologia, né? Dessa composição de híbrido, de presencial, semipresencial, né? Mas a grande maioria, ou boa parte, não sei mensurar, das escolas privadas não tem a menor condição. A boa parte delas não consegue nem competir com as próprias escolas públicas dos bairros, dos municípios e do governo do estado. Pelo menos aqui em Pernambuco a gente tem essa sensação, essa percepção, melhor dizendo. Bem, aliás, mais alguém quer comentar? Bom, se não tem, eu só que estamos chegando, né, meio-dia, né? Eu queria só Oi? Eu queria só expressar a minha satisfação de ter aprendido com vocês hoje aqui, né? Ter participado desse diálogo, foi muito importante, e ao mesmo tempo a felicidade de ver que né, estamos aí tocando, né, os processos de pesquisa, né, estamos aí nessa fronteira de luta aí pela educação e pela pesquisa. Acho que é isso, né? À vontade, a palavra. Só quero agradecer. Muito bacana. Então, obrigada. Também agradeço muito, foi ótimo conhecer Daniele, encontrar com Ana novamente, rever também, encontrar Henrique, e pela parceria com a professora Núbia, que estamos juntas aí desde, nem sei quando. Mas já eu estou saindo e ela continua, viu, gente? Dizer, né? E assim, fazer um pequeno registro, né? Agradecer aí o pessoal da Libras, né? Que trabalhou aí com a gente, ao nosso Thales aí que viabilizou toda essa sessão, né, ao vivo. Deixar registrado isso aí, pessoal. Henrique, registrar aqui também que vamos, dessa conversa aqui, dessas pesquisas, a gente vai fazer um livro que foi combinado aqui nos bastidores, né? Então... Tá bom, simbora. Eu também quero... Oi. Eu também quero agradecer, dizer que assim, é impressionante, né? Assim, pesquisas sendo realizadas em diferentes lugares, mas que convergiram totalmente, né? O que mostra que o que se vivenciou no Brasil, assim, apesar de ser no Nordeste, né, a pesquisa que a gente realizou, né, tem muito, né, tem todos os outros estados, quase todos os outros estados, e a situação foi a mesma, né? Então mostra que nós vivenciamos a pandemia, esses problemas foram vivenciados pelos professores aí Brasil afora, né? Então merece um livro realmente, né? É isso. Isso aí, gente. Parabéns, obrigado. Obrigada à escuta do pessoal que estão aí no chat. Obrigada por tudo.
E até continuamos no EPEP. Um beijo.